Você era criança e não tinha preocupação nenhuma com a sua vida. A única obrigação sua era passar de ano. Você não dava valor quão simples era a sua vida, no sentido bom, claro. Sem contas para pagar, sem dívidas, sem estresse, tudo que você podia fazer era brincar e se divertir. Porém, queríamos crescer. Via nossos tio, parente grande e pensava o quão foda poderia ser sendo um adulto. Ia dirigir carro, ia crescer, ficar forte, quantas coisas boas poderia ser adulto. Não sabíamos da dificuldade que o adulto passa. A pior preocupação do adulto não está nele pessoalmente, mas nas pessoas que o cercam, porque é muito fácil quando você é sua própria preocupação. Você está ali, se eu fazer isso, eu posso ser assim. Se eu não fazer, isso só vai afetar a mim. Porém, quando existe pessoa que depende de você, como um pai de família que tem seus filhos, você não se pode dar o luxo de errar, de cometer erro, de arriscar. E essa é a maior dificuldade que muitos enfrentam para ter um novo emprego, uma nova carreira de trabalho. Porque, pensa comigo, ele está ali no seu trabalho medíocre, não vou dizer ruim, porque é o que está mantendo a família e tal, porém, ele não pode arriscar alguma coisa, não pode se dar o luxo de ficar dias parado, porque pessoas dependem dele. Não é só a vida dele, mas a vida dos filhos, da sua esposa, de todos que o cercam. E essa é a maior barreira enfrentada pelos trabalhadores no Brasil. Nos outros países é ruim, mas no Brasil é muito pior. Tudo no Brasil é pior. Todas as áreas. Podemos falar na saúde, em geral. Todas as áreas no Brasil é pior. Então, se você falta um dia para se especializar em uma área e você voltar, você já perdeu o emprego. Se você para de render, também corre o risco de perder o emprego. Você precisa estar dando o seu melhor e não dá tempo para estudar, se especializar em outra área. O ponto que eu quero chegar é a pressão sofrida pelos brasileiros. E doença, quem diz que brasileiro tem direito a ficar doente? Isso é impossível. Se o brasileiro não tem direito a quebrar um braço, uma perna, porque isso pode fazer ele perder o emprego, imagina a doença psicológica. Claro, estou falando isso de maneira irônica, que ninguém, não é direito da pessoa uma coisa dessa. Mas como no Brasil tudo é piada, temos que rir para não chorar. Falando em depressão, o Brasil é um dos países que mais ocorre isso e ainda é muito criticado, ainda existe muito preconceitos em geral. Imagina ser adulto, ter que trabalhar e ocorre isso com você. O que você faz? Claro, você não vai querer se tratar e arriscar perder sua renda? Claro que não. E na falta de um tratamento específico, precoce, que tem que ocorrer para melhor resultado, as pessoas não buscam tratamento da sua saúde psicológica. E é por isso que é o que mais afeta o brasileiro, porque ele não pode tratar e vai deixando de mão e é como uma bola de neve. Quando você não trata, sempre vai aumentando, aumentando e chega uma hora que a pessoa explode, meio que explode nisso e não tem o que fazer. Aí, nesse momento do vídeo, você já deve ter percebido que o brasileiro não é só um personagem com uma vida infeliz, ele também é uma pessoa refém da sociedade em geral. Ele não tem nem direito de escolher. E como as coisas estão hoje em dia, a pessoa não pode nem ter a sua opinião própria, perdendo o que é mais essencial no ser humano, que é a sua própria identidade, a sua personalidade única no mundo. Você nasceu único, então não deixe que as pessoas meio que digam o que você tem que fazer, como você vai fazer, ou você tem que ser livre. Se o brasileiro não for livre, ele não está fazendo o básico que um ser humano tem que fazer, que é a sua própria personalidade no mundo. Então, se você não consegue se libertar das amarras financeiras por enquanto, você tem que ter pelo menos a sua mente sã
e liberta de todas as ideologias, de todas coisas impostas para que você diga, para que você faça. Você tem que pensar. E eu falo isso não só pelo tem que ser de direita, de esquerda, não estou entrando nessa área de política, porque independente da sua área, você não pode ficar se prendendo àquela única personalidade, aquela única amarra ideológica e tal. Você tem que ver todos os lados, tem que tirar suas próprias conclusões do mundo. Então, independente de a esquerda ser mais favorável para você ou a direita, você tem que ter sua própria identidade, formular sua própria resposta. Não falha naquilo que é essencial do ser humano, que é a sua identidade. Muito confortável vermos tal YouTube que é muito inteligente. Não vou dizer que ele se diz inteligente, porque ele realmente pode ser muito inteligente e a gente perceber isso. Então ele começa a falar tal coisa ou tal coisa e a gente logo associa. Se ele já é tão inteligente nessa área, isso que ele está falando também nessa área, com certeza é a melhor resposta. E eu vou falar isso que ele está falando. Se ele está falando essa coisa, é claro que isso é a realidade. E eu vou repetir isso. Mas não vire um gado da sociedade. Não vire um gado do sistema. Se ele disse que é tal coisa, mesmo assim você... E ele é muito inteligente, mesmo assim você tem que ter sua própria identidade. Verifique o que ele diz. Vê se bate realmente com a realidade que vivemos. Porque uma coisa é a pessoa que fala e outra coisa a gente tem que reparar o que é a realidade. Porque é muito fácil você dizer, é tal coisa, porém você tem que ver, eu faria isso? Se fosse eu faria isso? Porque você não pode falar uma coisa que você não faria. No sistema é muito comum assim as pessoas falar, o certo é fazer isso, o certo é fazer aquilo, porém as pessoas não reparam como a família dele age, como ele age com as pessoas. As pessoas têm que ser mais autênticas, têm que ser mais realistas com ele mesmo. Eu falaria isso? Eu falaria dessa forma? Qual é a forma que eu falo com meus amigos? De que forma eu ajo? Aí ela tem que ver se bate com o jeito que ela vive. Porque é muito fácil você dizer, isso é o certo, porém não viver aquilo que realmente a sua vida condiz com a realidade. Você não pode estar desconexo com a sua realidade. Você não pode falar algo e fazer de outra forma. Outra coisa, é muito comum você agir com pessoas na internet, pessoas online, virtualmente, de uma forma, e agir com as pessoas pessoalmente de outra forma. Você esquece que quem está atrás daquele celular ou daquele computador onde a pessoa acessa, hoje em dia mais no celular em geral, é o ser humano de verdade, não é um bot, não é uma máquina. Então, pense bem quando você for falar com alguém na internet, se você falaria aquela mesma coisa pessoalmente. Como você pode perceber, tudo que existe no mundo hoje, a maneira que é feita as coisas, tudo é para te enlouquecer. Então, não deixe nada abalar sua mente, não deixe que se vire um refém da sociedade. Sei que a vida adulta não é fácil, mas não faça as coisas como querem que você faça. Faça do jeito que tem que ser feita. A forma certa ainda existe. As pessoas falam que não existe uma maneira certa, não existe um caminho específico que você pode seguir, você pode fazer do jeito que quer e tal. Porém, o certo é certo e sempre será certo. Independente de qualquer coisa, a coisa certa será certa. Então, mesmo que fala que você pode fazer o seu próprio caminho, realmente você pode fazer o próprio caminho, só não pode fazer o errado. E esse é a mentalidade que está enlouquecendo o mundo, porque as pessoas não sabem mais o que é certo, não sabem mais o que é errado e vivem nessa loucura, sem saber o objetivo do certo. E quando você perde o chão, tudo pode ser realidade, tudo pode ser um objetivo a seguir. E isso é o problema que o brasileiro mais está enfrentando. São problemas psicológicos em geral. E se você gostou desse vídeo, esse é o vídeo, vou me estender mais. O objetivo desse vídeo eu creio que foi atingido. Então, se você gostou desse vídeo, segue, se inscreva, deixa o like. Não esqueça de compartilhar.
e farei mais vídeo, então é isso. Tamo junto, é nóis, valeu.